Não existem coincidências. O fato de você estar assistindo esse vídeo agora, nesse exato momento da sua vida, não é acaso. Paramahansa Yogananda ensinava que quando uma alma está pronta para o próximo nível de evolução, o universo conspira para entregar exatamente aquilo de que essa alma precisa. Às vezes é um mestre, às vezes é uma crise, às vezes é um vídeo que aparece no seu feed na madrugada enquanto você não consegue dormir. Porque algo profundo dentro de você sabe que a sua vida atual é pequena demais para aquilo em que você está se tornando. Você está aqui porque está pronto para o que o Yogananda chamava de upgrade da alma, uma transformação completa da consciência que acontece em 7 estágios distintos. A maioria dos buscadores espirituais fica presa no nível 2 ou 3 e passa décadas achando que está evoluindo, quando na verdade está apenas circulando os mesmos insights em linguagens diferentes. Mas agora você vai ver os 7 níveis claramente mapeados para poder identificar exatamente onde está e o que vem a seguir. Este ensinamento possui camadas. Na superfície parece conselho de desenvolvimento pessoal. Indo mais fundo, é uma reprogramação psicológica. Mais fundo ainda, é uma recalibração energética. E no nível mais profundo, é uma transformação ontológica. Você literalmente se torna uma ordem diferente de ser. A maioria das pessoas não ultrapassa a superfície porque não está pronta. Mas se você ainda está aqui, você está pronto. Vamos começar. Nível 1, o despertar. O primeiro nível do upgrade da alma é o despertar para a insatisfação. Não uma insatisfação comum com circunstâncias, todo mundo sente isso. Trata-se de uma insatisfação existencial, um saber profundo nos ossos de que existe algo fundamentalmente errado na forma como você está vivendo, independentemente do que acontece externamente. Yogananda chamava isso de descontentamento divino e dizia que é a experiência espiritual mais importante que a maioria das pessoas terá na vida. Por quê? Porque é uma primeira rebelião da alma contra o programa do ego. Seu ego vem conduzindo sua vida de acordo com o roteiro do mundo, conquistar, acumular, impressionar, garantir segurança. E durante anos, talvez décadas, você seguiu esse roteiro acreditando, quando eu alcançar X, então serei feliz. Mas no nível 1 surge uma rachadura nessa crença. Você conquista X e não fica feliz. Ou pior, conquista tudo o que o mundo diz que deveria fazê-lo feliz, carreira de sucesso, relacionamento, dinheiro, status, e se sente mais vazio do que nunca. Isso cria uma dissonância cognitiva que não pode ser resolvida obtendo mais daquilo que já não funcionou. A maioria das pessoas nesse nível acha que existe algo errado externamente, emprego errado, relacionamento errado, cidade errada, fazem movimentos horizontais, mudando circunstâncias, enquanto mantém a mesma consciência. Isso pode durar anos, reorganizando cadeiras enquanto o vazio fundamental permanece. O upgrade da alma começa quando você percebe que o problema não é o que você faz ou possui, o problema é quem você pensa que é. Você viveu a partir da identidade do ego, o falso eu, construído de conquistas, papéis, opiniões alheias e condicionamentos psicológicos. E não importa o quanto você otimize esse falso eu, ele jamais produzirá a realização duradoura, porque tudo isso é fundamentalmente um caso de identidade equivocada. Yogananda ensinava que toda alma eventualmente chega a este ponto. Algumas aos 20 anos, outras aos 70, outras nos momentos finais da vida. Quando chega, parece uma crise. Tudo aquilo sobre o que você construiu sua vida, de repente, parece vazio. Relacionamentos que pareciam bons agora parecem sufocantes. Uma carreira que parecia significativa, agora uma escravidão sofisticada. Prazeres que pareciam satisfatórios, agora distrações breves de um desespero subjacente. Isso não é depressão, embora possa parecer. A depressão diz, nada importa. O descontentamento divino diz, aquilo que eu achava que importava não importa. E aquilo que realmente importa, eu ainda nem sei o que é. Depressão é colapso. Descontentamento divino é despertar. A depressão precisa de intervenção clínica. O descontentamento divino precisa de direção espiritual. Se você está no nível 1,
reconhecerá esses sinais: inquietação que não passa, perguntas que não param de surgir, a sensação de que o tempo está acabando, uma intuição de que você foi feito para algo que ainda não consegue nomear, e uma incapacidade crescente de fingir que se importa com coisas que antes pareciam importantes. Essa é a sua alma iniciando o upgrade. Não suprima isso, não medique isso, não se distraia disso, sinta completamente. Permita que isso desmonte suas certezas. Essa demolição é preparação para a reconstrução. Nível 2, a busca. Uma vez que você sabe que algo está errado, a busca começa. No nível 2, você começa a procurar respostas ativamente. Lê livros, assiste vídeos como este, participa de workshops, experimenta diferentes práticas, meditação, yoga, terapia, medicinas da floresta, trabalho energético, qualquer coisa que prometa preencher o vazio que agora você sente conscientemente. Esse nível é caracterizado por uma fome espiritual intensa. Yogananda chamava isso de sede divina e dizia que ela vale mais do que todas as experiências espirituais do mundo, porque é o combustível da transformação. Sem essa fome, as pessoas permanecem espiritualmente acomodadas. Com ela, tornam-se buscadores imparáveis. Mas o nível 2 possui uma armadilha que prende a maioria das pessoas por anos ou até vidas inteiras. Consumo espiritual sem integração. Você lê 50 livros, mas não aplica nada. Aprende 10 técnicas de meditação, mas não pratica nenhuma consistentemente. Coleciona ensinamentos como troféus, mas nunca permite que eles realmente o transformem. Isso é materialismo espiritual. Usar a espiritualidade para fortalecer o ego em vez de dissolvê-lo. O sinal característico do nível 2 é buscar constantemente o próximo mestre, a próxima prática, a próxima descoberta, sem jamais se comprometer profundamente com algo. Você se torna um turista espiritual, experimentando tudo e dominando nada. Por quê? Porque no fundo uma parte sua não quer realmente transformação. Quer que o ego se sinta mais espiritual enquanto permanece essencialmente o mesmo. Yogananda alertava explicitamente seus alunos sobre isso. Dizia que muitos buscadores passam vidas inteiras no nível 2 porque ele parece progresso, quando na verdade é uma forma sofisticada de evasão. Você está aprendendo sobre iluminação em vez de se tornar iluminado. Está falando sobre entrega em vez de se entregar. Está estudando consciência em vez de transformá-la. A passagem do nível 2 para o nível 3 acontece através do compromisso. Em algum momento, se você for sincero, perceberá que amplitude de conhecimento não significa profundidade de realização. Você para de colecionar e começa a praticar. Escolha um caminho, um mestre, uma prática central e se comprometa totalmente com isso. Não porque os outros caminhos estejam errados, mas porque você não consegue ir fundo enquanto troca constantemente de direção. Esse compromisso aterroriza o ego, porque significa a morte das possibilidades infinitas. Enquanto você está apenas experimentando, o ego pode sempre dizer: talvez a resposta esteja no próximo ensinamento. Mas quando você se compromete, está dizendo: é isso, vou mergulhar completamente, e se isso não funcionar, não tenho plano B. Esse nível de compromisso cria a pressão psicológica necessária para o desvelar. Se você está no nível 2, reconhecerá isso. Seu conhecimento espiritual é muito maior do que sua prática espiritual. Você está sempre começando coisas novas sem terminar as antigas. Sente que sabe muito, mas realizou pouco. E está constantemente procurando o ensinamento que finalmente dará o clique, sem perceber que já possui tudo o que precisa, apenas ainda não o aplicou completamente. Nível 3, a prática. O nível 3 é onde a busca casual se torna prática comprometida. Você escolheu o seu caminho, encontrou o seu ensinamento principal. Agora começa o trabalho árduo e nada glamouroso da prática diária, que lentamente e de forma incremental reconfigura sua consciência. Yogananda ensinava que é no nível 3 que ocorre a maior parte do crescimento espiritual, mas também onde a maioria desiste. Por quê? O nível 3 destrói todas as noções românticas sobre espiritualidade.
Não existem grandes descobertas aqui. Existe apenas se dispor todos os dias para meditar ou o que seja, mesmo quando você não sente nada. Aplicar os ensinamentos em situações difíceis, mesmo quando o ego grita para reagir da maneira antiga. Escolher consciência em vez de conforto em milhares de pequenos momentos que ninguém vê e ninguém aplaude. O upgrade da alma nesse nível acontece no seu sistema nervoso, nas suas vias neurais, nos seus padrões habituais. Você está literalmente religando o seu cérebro através da repetição. Cada vez que escolhe uma resposta consciente, em vez de uma reação automática, enfraquece o antigo circuito neural e fortalece o novo. Faça isso vezes suficientes e o novo caminho se torna o padrão automático. É assim que mudanças duradouras acontecem, não através de insights, mas de repetição disciplinada. E existe algo que torna o nível 3 tão desafiador: o atraso entre esforço e resultados visíveis. Você medita diariamente durante meses e sente que nada está mudando. Aplica princípios espirituais nos relacionamentos e eles continuam difíceis. Pratica presença e ainda passa a maior parte do dia perdido em pensamentos. A distância entre quem você é e quem está tentando se tornar parece tão grande quanto antes. Esse é o meio sombrio da transformação, onde a prática já desestabilizou seus padrões antigos o suficiente para deixá-lo desconfortável, mas ainda não estabeleceu os novos padrões com força suficiente para parecer progresso. Você está mais consciente da própria inconsciência, mais frustrado com sua reatividade, mais decepcionado com sua falta de presença, ainda não consistentemente melhor. Yogananda dizia que esse é exatamente o ponto onde guerreiros espirituais são forjados. Qualquer pessoa pratica quando está vendo resultados. O teste é: você continuará praticando quando não sentir nada? Quando a meditação parecer inútil? Quando os princípios espirituais parecerem ingênuos? Quando o ego gritar: isso não funciona, volte para o antigo jeito. Aqueles que atravessam esse período emergem transformados. Os que desistem permanecem presos no nível anterior, buscando eternamente uma prática que não exige atravessar esse nível meio termo, que simplesmente não existe. Toda transformação psicológica ou espiritual exige atravessar a zona onde o antigo já se dissolveu, mas o novo ainda não estabilizou. A chave para sobreviver ao nível 3 é focar no processo, não nos resultados. Você se compromete com a prática por ela mesma, não pelo que ela vai lhe dar. Você medita porque é isso que seres conscientes fazem, não porque está tentando atingir um estado especial. Aplica princípios espirituais porque alinhar-se com a verdade tem valor em si mesmo, não porque deseja manipular resultados. Se você está no nível 3, reconhecerá isso. Sua prática é consistente, mas seus resultados parecem inconsistentes. Você está mais consciente da sua inconsciência do que nunca. Às vezes se pergunta se tudo isso faz sentido. Está vivendo o meio sombrio, onde as coisas parecem mais difíceis em vez de mais fáceis. Mas algo continua fazendo você praticar mesmo sem grandes resultados dramáticos. Esse algo é a sua alma sabendo que este é o caminho, mesmo quando a sua mente duvida. Nível 4, a purificação. Exatamente quando a prática do nível 3 se estabeleceu o suficiente para você achar que entendeu tudo, o nível 4 chega como uma demolição controlada de tudo que você construiu. É o chamado fogo do refinador. Yogananda dizia que é a forma do universo garantir que a transformação seja completa e não apenas cosmética. O nível 4 é quando a sua sombra explode. Todas as partes de si que você vinha ignorando espiritualmente. A raiva que você chamava de limites, o medo que chamava de discernimento, o controle que chamava de disciplina. De repente, exigem ser vistos. Você achava que estava se tornando mais consciente. Em vez disso, está se tornando mais ciente do quanto ainda é inconsciente em aspectos que tinha escondido de si mesmo com sucesso. Isso pode se manifestar como interrupções repentinas na vida. Relacionamentos que pareciam estáveis de repente implodem.
Carreiras que pareciam seguras terminam do nada. A saúde que parecia boa subitamente colapsa ou pode se manifestar como uma crise interna, uma depressão que nenhuma meditação parece tocar, uma ansiedade que todas as suas ferramentas espirituais não conseguem gerenciar, raiva, luto ou vergonha que emergem com uma força avassaladora. A tentação do nível 4 é pensar que você está regredindo, que algo deu errado, que a sua prática falhou. Mas Yogananda ensinava que isso é, na verdade, a prova de que a sua prática está funcionando. Você agora está consciente o suficiente para que o material inconsciente não consiga mais se esconder. Sua luz aumentada está projetando sombras que você não conseguia ver antes. A ferida que está infectada há décadas finalmente vem à tona para ser limpa. E limpar sempre dói mais do que deixar apodrecer. O nível 4 remove tudo que é falso. A identidade espiritual que você construiu, sou um meditador, sou consciente, sou evoluído, revela-se como apenas mais uma construção do ego, só que mais sofisticada. O progresso que você achou ter feito mostra-se parcial na melhor das hipóteses. A transformação que você acreditava ter ocorrido é exposta como sendo amplamente conceitual, em vez de incorporada. Isso é devastador para o ego, mas essencial para a alma. Porque enquanto você conseguir manter uma autoimagem espiritual, você não dissolveu o eu de verdade. Você apenas o atualizou. Mas a verdadeira evolução da alma exige a aniquilação completa do falso eu em todas as suas formas, inclusive as formas espirituais. Ele dizia que o fogo do refinador queima tudo o que não pode sobreviver na presença da verdade. Seus apegos, suas identificações, suas estratégias para se sentir no controle, seu orgulho sutil pelo progresso espiritual. Tudo isso deve queimar. O que resta após o fogo é sua verdadeira natureza, que nunca foi construída e, portanto, não pode ser destruída. O caminho pelo nível 4 não é mais prática, no sentido de fazer mais coisas. É honestidade radical e entrega. Você para de fingir que é mais consciente do que realmente é. Para de defender seu progresso espiritual. Deixe o fogo queimar completamente, confiando que o que for real sobreviverá. E o que for falso precisa morrer de qualquer maneira. Isso geralmente requer ajuda externa, um professor experiente que veja seus pontos cegos, um terapeuta que trabalhe seu material psicológico, uma comunidade que te chame à responsabilidade, porque o ego é extraordinariamente habilidoso em cooptar até o processo de purificação, transformando em outra forma de autoaperfeiçoamento, em vez de autodissolução. Se você está no nível 4, reconhecerá isso. Sua vida está desmoronando e sua prática espiritual não está impedindo isso. Você está vendo sua sombra mais claramente do que nunca. Isso é humilhante. Você se questiona se todo o seu trabalho espiritual realizou algo real. Sente que está andando para trás quando achava que estava indo para frente. E, simultaneamente, sob o caos, há uma estabilidade mais profunda do que você jamais conheceu. Uma parte sua que observa tudo com uma paz estranha. Nível 5. A integração. Se você sobreviver ao fogo do nível 4, entrará no nível 5 fundamentalmente mudado. Essa é a fase da integração, onde as peças que foram despedaçadas na purificação começam a se remontar em uma nova configuração, mas você não está voltando a ser quem era. Você está se tornando quem realmente é, sob todas as camadas de condicionamento, trauma e falsa identidade. Yogananda descreveu esse nível 5 como o segundo nascimento. E ele falava literalmente, você está nascendo como o seu verdadeiro eu, que é radicalmente diferente do eu egóico que passou décadas construindo e defendendo. Esse verdadeiro eu opera a partir de motivações, valores e percepções completamente diferentes do falso eu. A mudança mais impressionante no nível 5 é a dissolução da sensação de um eu separado. Não conceitualmente, você provavelmente já entende a não dualidade intelectualmente há anos, mas experiencialmente. Você procura pelo você que tem problemas, o você que precisa de melhorias, o você que está em um caminho espiritual e não o encontra. Há experiência acontecendo, pensamentos surgindo, ações ocorrendo, mas nenhuma entidade central para quem tudo isso está acontecendo.
Isso é profundamente desorientador e profundamente libertador ao mesmo tempo. Desorientador porque sua vida inteira foi organizada em torno de ser alguém, ter uma história, proteger e aprimorar esse personagem. E libertador porque sem esse personagem para defender, a vida torna-se radicalmente mais simples. Não há ninguém para ser ofendido, ninguém para impressionar, ninguém para provar nada. Ninguém que possa falhar ou ter sucesso em ser si mesmo. Yogananda ensinava que no nível 5, você começa a viver a partir da essência e não da personalidade. A personalidade é o eu aprendido, as respostas condicionadas, os padrões habituais. A essência é o que você é antes do condicionamento. A consciência incondicionada que simplesmente é. Quando você vive a partir da essência, a ação torna-se espontânea e apropriada, em vez de calculada e estratégica. Você responde ao que está realmente acontecendo, em vez de reagir a partir do que teme ou deseja. Isso não significa que você se torna passivo ou perde o discernimento. Significa que suas ações surgem de uma inteligência mais profunda do que o cálculo egóico. Você faz escolhas não para proteger um eu que não existe, mas para servir ao que o momento realmente exige. Às vezes isso se parece com o sucesso convencional, às vezes com o fracasso convencional, mas você não está mais identificado com nenhum dos resultados. Outra mudança no nível 5 é a transformação dos relacionamentos. Você para de precisar que as pessoas validem sua identidade, porque não tem mais uma identidade fixa que precise de validação. Isso permite uma intimidade genuína, porque você não está constantemente gerenciando como os outros te percebem. Você pode estar completamente presente com alguém sem segundas intenções, sem tentar obter algo ou evitar algo. Paradoxalmente, isso o torna mais eficaz no mundo e não menos. Sem o dreno constante de energia de defender e engrandecer o ego, você tem muito mais energia disponível para a contribuição real. Sem a necessidade de se provar, você para de perder tempo com aparências e vai direto ao que importa. Sem o medo do fracasso, você tenta coisas que teria evitado antes. Mas o nível 5 também revela um novo desafio: viver em um mundo que ainda opera a partir da consciência do ego. A maioria das pessoas ao seu redor ainda está profundamente identificada com ser alguém e espera que você jogue esse jogo também. Quando você para de jogar, isso as confunde e às vezes as ameaça. Elas podem interpretar a sua falta de defesa do ego como fraqueza, sua ausência de ambição como preguiça, sua presença sem segundas intenções como desinteresse. Isso pode criar um isolamento temporário à medida que velhos relacionamentos baseados no reforço mútuo do ego desaparecem, mas também cria espaço para novos relacionamentos baseados no reconhecimento genuíno. Você começa a atrair outros que estão em níveis semelhantes de consciência, e essas conexões têm uma qualidade de profundidade e autenticidade que você não conseguia acessar antes. Se você está no nível 5, reconhecerá isso. Não consegue encontrar o você que supostamente estava em um caminho espiritual. Suas motivações mudaram fundamentalmente de receber para dar. Sucesso e fracasso não o afetam como antes. Você se sente simultaneamente mais vulnerável e mais seguro do que nunca. Os relacionamentos são mais simples, porém mais profundos, e há uma sensação de ser vivido pela vida, em vez de estar vivendo a vida. Nível 6. A personificação. A transição do nível 5 para o nível 6 é sutil, mas crucial. No nível 5 ainda há flutuação. Você experimenta a consciência sem ego e depois volta a se identificar com ele. Você vê através da ilusão e depois é pego por ela novamente. O nível 6 é quando a nova consciência se estabiliza. Yogananda chamava isso de Sahaja Samadhi, o estado natural que não exige mais esforço para ser mantido. No nível 6, você cruzou um limiar que não pode ser desfeito. O ego ainda pode surgir como uma ferramenta funcional. Você ainda tem um nome, um papel, preferências, mas nunca mais se identifica totalmente com ele.
É como um ator que sabe que está interpretando um personagem. Ele pode estar totalmente engajado no papel sem esquecer que é apenas um papel. A confusão entre ator e personagem está permanentemente resolvida. Isso cria o que o Yogananda descreveu como viver no mundo, mas não ser dele. Você participa plenamente da vida humana, relacionamentos, trabalho, desafios, prazeres, mas está simultaneamente ciente de si mesmo como a consciência na qual tudo isso aparece. Você joga o jogo de ser humano sabendo que é um jogo, o que paradoxalmente permite que você o jogue de forma mais plena, pois não o leva tão a sério. A marca registrada do nível 6 é a presença sem esforço. Você não precisa se lembrar de estar presente. A presença é o seu estado padrão, e a inconsciência torna-se a exceção, não a regra. Outra mudança é a transformação do sofrimento. Você ainda sente dor, física, emocional, psicológica, mas o sofrimento, que é a resistência à dor, em grande parte se dissolve. A dor surge, você a sente plenamente, ela passa e se dissipa. Nenhuma história é criada em torno dela. Yogananda ensinava que no nível 6 você se torna útil ao mundo de uma forma completamente diferente. Você ajuda porque é natural, como uma árvore que dá sombra. Sua mera presença começa a afetar a consciência dos outros. Isso não é algo que você faz, é o que acontece quando um campo de consciência fortemente coerente entra em um espaço. Nível 7, a dissolução. O nível 7 não é um upgrade, é um reconhecimento de que nunca houve ninguém para ser atualizado. Todos os 7 níveis foram um desmantelamento progressivo da ilusão de que você é uma entidade separada em um caminho para algum lugar. O próprio caminho era a ilusão final. Yogananda raramente falava sobre o nível 7 publicamente. É o chamado moksha, libertação completa ou a verdade além de todas as verdades. No nível 7, todos os conceitos espirituais colapsam. Não há alma evoluindo porque a consciência sempre foi completa. Não há ninguém se tornando iluminado porque quem se tornaria iluminado era o último obstáculo para reconhecer o que já é. Isso não é niilismo, é reconhecer que a realidade não é feita de coisas separadas, incluindo um você separado. Você não é uma onda tentando alcançar o oceano. Você é o oceano aparecendo temporariamente como uma onda. O corpo ainda funciona, pensamentos surgem, mas tudo é reconhecido como aparências dentro da consciência. O propósito de mapear esses níveis não é criar um sistema de conquista espiritual, onde você se compara com outros ou julga sua posição ou hierarquia, mas esclarecer onde você realmente está, para que saiba onde pode ficar a sua prática. Se você está no nível 1, descontentamento divino, sua prática é simples. Sinta plenamente. Não fuja do vazio, deixe-o mostrar que nada externo irá preenchê-lo. Pare de tentar consertar sua vida e comece questionando sua certeza sobre quem você é. Se você está no nível 2, a busca, sua prática é o compromisso. Pare de consumir e comece a praticar. Escolha um caminho, uma prática. E permita-se pelo menos 1 ano de esforço dedicado antes de considerar se está funcionando ou não. No nível 3, a prática é a persistência. Continue comprometido mesmo quando não sentir nada. Confie no processo. Entenda que está no meio obscuro onde a mudança está acontecendo por trás da sua consciência. Não desista agora. A transformação acontece para aqueles que não param. Se você está no nível 4, a purificação, sua prática é a entrega. Deixe tudo queimar. Pare de defender seu progresso espiritual e seja brutalmente honesto sobre onde você ainda é inconsciente. Peça ajuda de professores e terapeutas que podem ver o que você não pode. Confie que aquilo que é real sobreviverá ao fogo. No nível 5, a integração, sua prática é a autenticidade. Viva a partir da essência a cada momento e pare de performar para os outros, sendo autêntico mesmo quando for desconfortável. Deixe os relacionamentos se reorganizarem ao redor do seu eu verdadeiro. Se você está no nível 6, a personificação, sua prática é a transmissão. Sua presença é a prática.
Simplesmente seja. Sua consciência vai servir aos outros naturalmente. Ancore-se no que percebeu enquanto permanece aberto ao que ainda não reconheceu. No nível 7, não há prática nem praticante. Há apenas o que é. A maioria das pessoas está entre os níveis 2 e 4. Isso não é julgamento, é apenas onde a maioria dos buscadores honestos se encontram. O importante não é a velocidade que você vai chegar no 7. A pergunta é: eu estou sendo completamente honesta e comprometida dentro do nível que eu estou? Você não pode pular níveis ou fingir o caminho. Cada etapa deve ser totalmente vivida e integrada antes do próximo nível se tornar possível. Tentar pular apenas vai te manter onde está, fingindo ser alguém que não é ainda. O upgrade da alma não é uma corrida, é um aprofundamento. Cada nível tem profundidade infinita. Você poderia passar uma vida inteira em um nível só e não a teria desperdiçado se o praticá-lo com completa sinceridade. É melhor estar genuinamente no nível 3 do que fingindo no 6. Essa mensagem te encontrou porque você está pronto para o próximo nível da sua jornada. Confie, não se compare aos outros, não se julgue por onde está. Só seja honesto e comprometa-se. O universo sabe exatamente o que e quando você precisa. Responda ao chamado, confie no processo. E lembre-se do que disse Yogananda: nenhum esforço sincero no caminho espiritual é desperdiçado. Cada momento de presença, cada escolha pela consciência sobre a inconsciência está reorganizando o seu ser em níveis que você não percebe ainda. A atualização está acontecendo, você sentindo ou não. Você está pronto. Não porque você é perfeito, mas sua alma criou as circunstâncias perfeitas para catalisar sua próxima evolução. É isso. Este é o seu momento. O que você faz com ele determina tudo.